Boa tarde, meninos. Hoje nós iremos fazer a correção aí da atividade aí da página 4, tá? Na página 4 nós falamos sobre família. Vocês viram que família pode ser uma família formada por pessoas, mas nós temos também famílias das palavras, né? Palavras que fazem parte aí da mesma família. E essa é a atividade que vocês deveriam fazer aí na página 4. De acordo com a leitura do verbete família, também representa o grupo de coisas que apresentam características comuns. Agora é a sua vez de dar sugestões de palavras da mesma família, como no exemplo do dicionário. Então já tem brincar, brincadeira, brinquedo. A tia colocou aqui, eu coloquei minhas respostas, tá, gente? Mas vocês podem deixar a resposta de vocês contanto que esteja relacionada com o que vocês com o que está pedindo, que são palavras da mesma família, tá? Se não for da mesma família, não tem como estar correto, tá bom? Não precisa vocês fazerem igual a tia fez aqui, não. Se a palavrinha for da mesma família, está certo. Então, costurar, eu coloquei costureira e costura. Cantar, cantor, que pode ser cantora também, cantoria. Inventar, inventor, invenção. Criar, criador, pode ser criadora, criação. Jogar, jogador, jogador ou jogadora, jogada. Construir, construtor, construtora, construção, né, gente? Então, a tia colocou aqui as palavras que fazem parte aí da mesma família, tá? Agora nós vamos para o Hora da Leitura. No Hora da Leitura, nós vamos fazer a leitura aí de um texto bem interessante que fala aí sobre o medo e sobre também família, que é o assunto que nós estamos estudando, né? Os vários tipos de família aí. Então, vamos lá. Você vai conhecer agora a história de Bia, uma menina que teve que aprender como enfrentar algumas coisas como o medo da Bia. Todo mundo lá na escola e na minha casa me chama de Bia. Eu até gosto, mas meu nome de verdade é Beatriz. Aliás, essa história de falar a verdade tem histórias. Uma delas é que acontecia comigo todos os dias lá na escola. Sou filha adotiva, mas eu não fico falando isso à torta e à direito por aí. Não precisa. Sempre fui querida por meus pais, que parecem até a torcida do Corinthians, loucos por mim. Não fico contando esse caso. O que não significa que escondo de alguém. Minhas amigas todas sabem. Aí é que começa a história. Tem uma amiga, a Milena, que faz questão de lembrar. É sempre a mesma coisa. Toda vez que encontramos uma pessoa nova, lá vai ela contar o que parece ser segredo. Foi assim com a Manuela, com o Lucas, quando mudaram para a nossa escola. Nem começamos a ser amigos direito e a Milena fez questão de dizer: sabia que a Bia é adotiva? Ah, como eu fiquei irritada. Era uma mistura de tudo, de tristeza, de mágoa, de medo. Bom, essa parte eu não tinha contado ainda. Eu tenho medo como todo mundo. Naquele dia, o meu medo, foi embora comigo. Rodou em volta de mim e se esparramou no tapete e me encarou com aquela cara de quem me diz: vai encarar? Eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa. Não só para dominar esse medo metido à besta, mas para Milena parar de ser tão boba e me fazer sofrer. Olhei bem nos olhos do meu medo, tomei coragem e fui para a escola. No outro dia, decidi ter uma conversinha com a Milena. Claro que ele foi comigo e não desgrudou um segundo. Dessa vez, fui eu que encarei a Milena. Só falei quando ela me perguntou: o que é, Bia, tá doida? Aí eu aproveitei. Eu quero saber por que você tem que lembrar toda hora que eu sou filha adotiva. Porque você não nasceu da barriga da sua mãe. Nessa hora, peguei meu medo pelo rabo, segurei bem forte e dei minha cartada final. Por acaso você saiu da barriga do seu pai para chamá-lo de pai? Foi assim que acabei de vez com aquela ladainha. E ainda dei uma lição no meu medo. Claro que muitas coisas depois disso aconteceram. Dava até para escrever um diário ou um biário, como eu chamaria. E claro, o diário do meu medo, um medário. Mas essa é outra história.
tá? Então, esse aí, o textozinho tá falando sobre o medo, né? E sobre também a adoção, né? Que muitas crianças, elas são adotivas, são adotadas, né? Por alguma família. Que foi o que aconteceu com a Bia aí. A Bia é uma criança muito feliz, ela foi adotada, mas ela não tem problema nenhum com relação a isso. O problema dela era com relação à amiguinha dela ficar lembrando isso o tempo todo, né? Como se isso fosse algo que todo mundo precisasse saber, né? Isso aí que incomodava ela. O que significa dizer que a Bia, personagem da história que você leu, é filha adotiva? Converse com o professor e com os colegas. Então, gente, vocês já sabem que filho adotivo é aquele filho que não é um filho de sangue, ou seja, ele não nasceu da barriga daquela mãe, mas ele é um filho que foi escolhido para fazer parte daquela família. Ele foi adotado, uma criança que muitas vezes ele foi abandonado pelos pais, ou os pais sofreram um acidente, ele ficou sem família, e aí ele precisou de alguém, de uma família, né? E essa família que o recebeu é chamado de família adotiva, né? Que adotou aquela criança, né? Que recebeu aquela criança. Mas lembrando também que o fato de ser adotado não significa que essa pessoa, ela não faz parte daquela família, né? A família, ela é constituída de pessoas que convivem conosco, que cuidam de nós, pessoas com que temos um forte laço afetivo, independente da relação consanguínea. Então, não significa que família é só aquele que é de sangue, família é aquele que nos escolhe, né? Que nos tem como família também. Então, o filho adotivo sim, faz parte sim, é família, né? Muitas mães não podem ter filhos e elas optam aí por adotar uma criança. E muitos também já têm filhos, mas também fazem essa opção para adotar uma criança, para fazer com que essa criança tenha um lar e tenha uma família, né? Que muitas crianças não têm uma família e precisam, né? Só lembrando que as respostas que a tia não colocou, que está sem responder, são respostas pessoais, tá? Então, as que são respostas que era para retirar do texto, a tia colocou, e aquelas que estão sem responder porque são pessoais, então vocês irão responder, tá bom? O que estava incomodando Bia? O que estava incomodando Bia era a atitude de Milena, sua amiga da escola, que ficava comentando o tempo todo que ela era adotiva. 3. Qual é a sua opinião sobre a atitude de Milena? A Milena agiu de forma errada, né, gente? Ela não tinha necessidade dela ficar falando o tempo todo que a coleguinha era adotiva, né? Então, a atitude dela não foi legal com a amiga. 4. Além de encarar a amiga, o que mais Bia teria que encarar? Bia teria que encarar o seu medo. A Bia tinha medo de chegar na amiga e falar, né, que não estava gostando. 5. Releia o trecho do texto, depois marque a alternativa correta. Como eu fiquei irritada. Era uma mistura de tudo, de tristeza, mágoa, de medo. Eu tenho medo como todo mundo. Naquele dia, o meu medo, foi embora comigo. Então, quando ela disse isso, no trecho destacado do texto, foi embora comigo, significa que, naquele momento, o medo a acompanhava, tá, gente? Aí vocês vão marcar o xizinho aqui, tá? 6. Releia o início da história de Bia, depois responda ao que se pede. Todo mundo lá na escola e na minha casa me chama de Bia. Eu até gosto, mas meu nome de verdade é Beatriz. Aliás, essa história de falar a verdade tem histórias. Uma delas é o que aconteceu comigo todos os dias lá na escola. Em uma história oral ou escrita, aquele que conta é o narrador. Quem conta a história, o medo de Bia, é a própria Bia, né, gente? Então, é Bia, marca o xizinho. 7. O que Bia fez para dominar o medo que estava sentindo? Bia decidiu encarar o seu medo, tendo uma conversa com a amiga Milena, né? Ela conversou com a Milena. Essas questõezinhas que estão aqui sem resposta são pessoais, então vocês irão responder, tá bom? A opinião de vocês. Se você
fosse amigo de Bia e ela não tivesse tomado essa atitude, o que você poderia fazer para ajudá-la a se defender? O que você ia fazer para ajudar a Bia a tomar essa decisão de conversar com a Milena? 9. Você acha que a Bia foi corajosa? Explica o porquê. Ela foi corajosa em conversar com a Milena a respeito do que ela não estava gostando, né? Que era a amiga ficar falando o tempo todo que ela era adotiva. Você vai responder, vai dizer o porquê. 10. Em que momentos você acha que é preciso ter coragem? Que momentos aí da sua vida você acha que é preciso você ter coragem? Aí você vai escrever aqui, tá bom, gente? Aí nós temos o que você acha e você o que acha, tá? Vocês vão ler essa parte aqui, vão responder, assim como vocês vão responder também as questõezinhas pessoais, tá? Das páginas 6 e 7, vocês vão fazer essa parte aqui também. Vocês vão construir um parágrafo aí. Você concorda com Bia quando diz que todo mundo tem medo? Quais são os medos mais comuns? Em sua opinião, por que as pessoas sentem medo? O que você acha que se deve fazer para se livrar de um medo? Aí vocês vão pensar e vão criar aí um textozinho falando e respondendo ao mesmo tempo essas perguntinhas que aparecem aqui, tá bom? Então façam a atividade da página 6 e 7, as questões pessoais, e depois vocês respondam, façam o textozinho da página 8. Esse da página 8 vocês vão apresentar aí na segunda-feira na aula pelo Google Meet, tá bom, gente? Então, nós vamos finalizar aqui a nossa aulinha de hoje, certo? E até mais!